Hoje a gente vai falar de algo muito legal e muito novo que tem surgido aqui na nossa região. A gente está aqui recebendo o André Casagrande, que ele é diretor da Mastermind e tem um método bem legal para falar sobre relacionamento, para casais que trabalham junto. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso. André, muito obrigada por ter vindo e bom dia. Bom dia, Carol. Obrigado também pela oportunidade de estar aqui no seu programa. Também estão comigo aqui o casal, a Eloana Casagrande. Eloana, muito obrigada, bom dia. Oi, Carol, bom dia. Obrigado pela oportunidade também. E também o José Luiz Hector. Como é que é esse teu sobrenome, José? Bom dia. Bom dia, Carol, bom dia. É José Luiz Ecker. Ecker, olha, Ecker, um sobrenome diferente, mas tem um Tzinho ali, né? Tem um T no final. Legal. Obrigado pela oportunidade. Estamos aí para somar nesse teu programa hoje. Que bom. E eles toparam conversar com a gente para que a gente possa exemplificar aquilo que o André vai explicar, esse método que tem surgido aqui. Algumas pessoas já têm feito essa formação e eu queria que o André começasse explicando para a gente, porque eu até anotei aqui, André, porque é um nome diferente, né? Eneograma vitruviano, é isso? Falei certo ou falei errado? Só uma correção numa letra ali, é Enneagrama Vitruviano, Carol. O que é isso? O Enneagrama é uma filosofia que diz em torno aí de 3.000 anos, tá? Dos primeiros relatos. Ele não tem um dia de criação, mas ele é uma contribuição ao longo do tempo, passando por vários filósofos que queriam entender o quanto que o universo e as nossas relações influenciam no nosso comportamento. Então iniciou lá por Sócrates, Platão, passando também pela Bíblia Sagrada. Um ponto importante aqui, olhando para a Bíblia com a questão histórica, né, e não a questão religiosa, que daí é uma decisão individual, mas olhando o que ela contribuiu dentro da história, depois chegando até outros filósofos como Gurdjieff, um armeno, onde ele reuniu todas essas pesquisas e trouxe para o Ocidente também junto com Oscar Icaso, que conseguiu criar essa filosofia voltado para comportamentos. Então o Enneagrama, ele deriva do grego, né, que significa Ennea e gramos, são duas palavras gregas. Ennea no sentido de 9, que significa 9 no grego, e gramos, que é o sentido de figuras. Então são 9 figuras, ou traduzindo para a questão de comportamentos, 9 padrões comportamentais. Então essa filosofia ela foi crescendo ao longo do tempo, identificada que no mundo existem 9 padrões de comportamento. Então cada pessoa das nossas relações fazem parte de um padrão comportamental. Esse padrão ele possui tanto virtudes quanto vícios, traduzindo literalmente os nossos defeitos e as nossas qualidades. Então, dentro desse programa que nós realizamos, nós chamamos de treinamento, que é um processo no final de semana, a gente vai em busca dessa descoberta, porque o Enneagrama surgiu quando foi perguntado a Sócrates se era possível ser feliz nesse mundo. E aí a gente, hoje, nessa questão de busca da felicidade, né, de encontrar esse equilíbrio, foi perguntado a Sócrates se é possível ser feliz nesse mundo, e ele respondeu, sim. Conheça-te a ti mesmo, uma frase clássica de Sócrates, e ele entendeu o quê? Que quanto mais eu me conheço, mais eu vou estar em equilíbrio comigo, mais eu vou entender as relações, porque eu me conhecendo, eu acabo conhecendo também a outra pessoa. Por isso que ele vem com esse objetivo de melhorar as nossas relações entre todo mundo. Pois é, André, isso é curioso porque essa questão da filosofia, né, há muitos anos atrás era algo muito falado, muito estudado, né, nas escolas da época era assim, e depois a gente passou por um momento, um processo em que se esqueceu aquilo, né, a gente já não tem mais muitas vezes aquela capacidade de pensar, de se conhecer, e hoje a gente precisa ver às vezes alguns treinamentos, uma imersão de final de semana, como foi a que eles fizeram, para a gente voltar ao que seria muito básico, muito do princípio, né. Como é que tu observa isso? As pessoas hoje, elas realmente estão buscando se conhecer mais, porque o treinamento aqui em Criciúma eles fizeram, né, no final do ano, mas eu não tinha ouvido ainda falar que isso estava acontecendo aqui, né? Então as pessoas estão buscando mais isso, estão atentas, talvez a gente está fazendo o caminho do retorno. Perfeito. Importante esse ponto, Carol, porque a Mastermind nós trabalhamos com treinamentos na área de desenvolvimento e o Enneagrama ele surgiu com um nome Enneagrama sistêmico. Então algumas instituições têm o Enneagrama. Porém, nosso presidente Jamil Albuquerque, ele sempre gosta muito da intensidade. Então, ele percorreu um tempo no Oriente buscando novamente essas filosofias, buscando entender um pouco mais, aonde nós descobrimos alguns segredos dentro desse processo, porque uma das pessoas fundamentais na construção do Enneagrama foi Isaac Newton, através da relação ciência-comportamento.
Isaac Newton, que deixou várias leis universais, né, que influenciaram todo mundo, e ele observou que essas leis tinham influência também no nosso comportamento, aonde a gente criou esse processo do vitruviano, do vitrus, que é vida. Então, se conhecer através de um processo filosófico é essencial, porque a filosofia ela vem com esse sentido, ela vem com esse resultado. Desde que o homem é homem, ele se pergunta de onde viemos e para onde vamos. E por que muitas vezes é difícil essa relação? Né? Por isso que a própria Bíblia, quando a gente olha para a história dela, é tentar resgatar ali. Dentro do exemplo que foi Jesus Cristo como líder, né, bem claro nesse momento, o que ele nos deixou. E o mais importante, da relação dos ciclos da nossa vida através dos números. Trazer um exemplo bem direto, né? Por que a filosofia é importante tentar descobrir isso? Se fala dentro de uma relação, depois temos aqui o casal que vai falar um pouquinho, tem a relação da crise dos 7 anos, que é até comum, né, popularmente falar, a crise dos 7 anos. Dentro do Enneagrama, a gente vê que a crise ela não se dá nos 7, ela se dá no 6º ano. E é algo que vai acontecer. Tudo que nós iniciamos, existe um ciclo. E lá no 6º ano, existe uma crise. Só que no mesmo momento que tem a crise, tem a harmonia. E a filosofia explica isso. Então, quando a gente começa a entender, e muitas pessoas perguntam, André, o que isso pode mudar na minha vida? Porque se eu entendo os ciclos e eu os respeito e eu sei qual a melhor decisão tomar naquele ciclo, isso começa a ter um resultado mais assertivo nas minhas relações e também muitas vezes nos meus negócios, porque eu trabalho com pessoas todos os dias, eu estou em contato com pessoas todos os dias. Então a filosofia vem crescendo por essa busca de querer saber, principalmente na construção de uma carreira, saber se eu estou realmente fazendo aquilo que eu gosto, saber se eu estou fazendo aquilo que realmente é de acordo com o meu padrão. Porque o Enneagrama explica isso também. O que acontece muitas vezes dentro de uma gestão de empresa, eu tenho uma pessoa que se destaca, aí eu vou lá e dou um cargo de liderança para a pessoa, e ela não consegue sustentar. Por quê? Tem alguns padrões comportamentais que eles têm mais facilidade para desenvolver a liderança. Não que todos não possam desenvolver, mas tem algumas características de cada padrão que ele vai se destacar em determinadas áreas por ser uma habilidade natural do padrão. Perfeito. E isso tudo que o André está nos falando, vocês ouviram também lá no curso, mas eu queria que a gente pudesse trazer para quem está nos assistindo de forma bem prática. Assim, Luana, como é que surgiu isso para ti? Como é que tu conheceu? E por que vocês dois, né, aí resolveram fazer essa imersão? O André, a gente já se conhecia, né, através da Associação de Araranguá, da CIVA. Ele até foi fazer um workshop lá para nós, nosso núcleo da mulher, com oratório, e aí surgiu, e aí eu convidei o meu esposo para participar, e o André falando do curso, que ele também é instrutor de outro curso, do Mastermind Lince, e despertou nele o interesse de fazer o curso primeiro, então ele fez primeiro o outro curso, e depois surgiu o interesse de fazer esse Enneagrama de nós dois juntos. O autodesenvolvimento, o autoconhecimento é fundamental, eu acredito que para todos nós seres humanos, porque quando a gente se conhece melhor, a gente tem o melhor convívio com as pessoas, né? Porque é muito fácil a gente estar julgando e criticando as pessoas, mas primeiramente a gente tem que olhar para dentro da gente e depois reconhecer o que a gente tem que melhorar e ver com os olhos do outro também, né? Ter essa empatia com as pessoas. E através do Enneagrama, a princípio, foi uma imersão bem assim, chocante, que no princípio a gente não aceita quem a gente é, né? É difícil aquela realidade ali, Luana. A gente Luana. se conhece, mas a gente não se conhece. Não gosta muito do que vê? Não gosta muito do que vê. E outra, eu aprendi muito a não julgar, porque eu era uma pessoa assim, que, nossa, por exemplo, eu achava que o padrão dele é o que ele é. Deu bem certo, e ele via o que ele é hoje em mim. Então, deu esse choque de realidade demais para ele, porque ele também não me conhecia. E, assim, eu fiquei chocada até eu me aceitar um tempo. Passou uma crise aí, pessoal. Passou uma crise de identidade, né? Vamos dizer assim. Mas quando a gente se aceita, quando a gente percebe aonde é os nossos erros, aonde é os nossos vícios, aonde a gente tem que melhorar, o que a gente tem que fazer de melhor para nós mesmos e depois para as pessoas que estão ao nosso redor, isso vira um convívio assim tão saudável, tão Pacífico. equilibrado, tanta paz, que eu acredito assim, foi fundamental mesmo esse desenvolvimento do meu autoconhecimento, até porque eu já venho
tendo essa evolução já há alguns anos, né? Como tu falou, a gente está voltando, né? E realmente a gente tem que voltar mesmo, porque hoje em dia o princípio das pessoas é isso, a gente vive de relacionamentos, né? A gente tem que trabalhar uma questão assim muito no meio profissional. Se tu não tem empatia, se tu não sabe trabalhar com equipe, tu tá fora do mercado, né? Vamos dizer assim. Porque hoje o capital humano é fundamental para tudo. A empresa que não tem um capital humano, ela não vai para frente nunca, né? Então a gente tem que ter esse conhecimento de si primeiro e depois tentar melhorar com as pessoas. Para mim foi fundamental, eu assim, saí daquele curso com choque, mas recomendando para todo mundo, que todo mundo tem que se conhecer. Vocês têm que ver como vocês são de verdade. Tem que ver como é de verdade, assim, tem que ter aquele choque de realidade, que a verdade dói, mas a verdade é o que a gente vai ter a nossa cura, né? Então, eu super indico esse curso. Todo ser humano é obrigatório fazer esse curso, né? Essa imersão de um final de semana. Não é porque o André está aqui na minha frente, mas assim, foi uma mudança e eu busco muito esse autoconhecimento, muito, muito, muito. Então, e todos os dias a gente está buscando, está aprendendo e todos os dias a gente, nossa, como é que eu não via isso antes, né? E a Luana, em especial, ela lida com RH. Então, no Nossa. RH tem que realmente conhecer pessoas, saber se elas vão dar certo para aquele quadro lá. Já tem que ver lá na frente, tem que né? chegar lá na frente. É um compromisso maior ainda, né? Então, isso ajuda muito. Mesmo lidando com pessoas, a gente nunca acerta 100%, né? Claro. Que é uma caixinha de surpresa, né? O ser humano. A gente está sempre em evolução, então, mas a gente se dá o melhor e tenta acertar, sempre. E José, como é que foi para ti? A Luana contou um pouquinho a experiência dela, né? Mas vocês também, vocês conseguiram ver que mudou o relacionamento de vocês enquanto casal também, né? Como é que tu observa isso? Vocês até trabalharam junto um tempo, né? Na verdade, o autoconhecimento, primeiro tu vai te conhecer bem, né? E tu vai ficar mais fácil tu lidar depois contigo mesmo e com as pessoas que estão na tua volta, né? Então, para nós que trabalhamos junto um bom tempo intensamente, praticamente o dia inteiro, claro que não no mesmo setor, mas se encontrava dentro da empresa com vários setores. Como eu estava na liderança, então eu tinha que administrar isso. E a Luana, com todo o gás dela, precisando do espaço dela. Então, para ela era difícil, porque era uma empresa formatada já, e para ela conseguir o espaço dela era difícil. Então, ela sofria com isso. Chegou realmente, o relacionamento chegou a um ponto de ficar quase abalado, em função do trabalho. E nós, claro que com a segurança do amor existir, tu consegue superar tudo mais fácil, né? Então, quando veio o André na CIVA, quando ele era presidente da CIVA, lá do Núcleo da Mulher, o André veio me apresentou um Mastermind. E eu fiz esse curso logo em seguida. Depois, acho que posteriormente foi meu filho, depois a filha, e depois fomos pro Enneagrama, eu e a esposa. Primeiro a esposa fez o Mastermind, depois fizemos o Enneagrama. Então, no Mastermind é um curso também de autoconhecimento também, mas é um pouco diferente, um pouco mais profissional. Alguns levam para o lado profissional, eu levei mais para o lado familiar, que eu tenho uma deficiência familiar, então tu vai levar para onde te interessa mais, né? Qual é o teu foco? O meu foco é família hoje, na empresa. Então eu levo para a família. E quando veio o Enneagrama, ele veio fechar com chave de ouro o que eu já tinha pegado lá no Mastermind e trazido para o Enneagrama. Então, fechou com chave de ouro no sentido de meu relacionamento com a Luana já melhorou muito depois disso. Familiar melhorou bastante. Eu comecei a entender melhor meus filhos também. Comecei a entender melhor minha esposa. E as pessoas que estão ao meu redor. Fica mais fácil. Tu começa a enxergar mais fácil que... são 9 padrões. Opa. Tu começa, às vezes, até tu rotular algumas pessoas, mas fica mais fácil para tu entender como aquela pessoa funciona. Cada uma, como ela funciona. Tu consegue, porque nossa vida é de relações. Dentro da casa, dentro da família, como também lá fora, na empresa. A empresa ela precisa ter relações também com outras pessoas, com outros empresários e com outros clientes. Então, tudo é relações. E quando tu te conhece melhor, tu consegue ter melhor relacionamento com todo mundo. É verdade, Isso muda ajuda, tudo, soma, né? Só soma.
A gente vai para um breve intervalo, mas depois do intervalo, o André vai falar para a gente pelo menos algumas características desses comportamentos, né? Claro que a gente não vai sair daqui sabendo, o meu é assim, o meu é de tal forma, mas para a gente ter um pouquinho de noção, né, André, para ele falar um pouquinho a respeito desses novos comportamentos, vamos continuar conversando, né, sobre como isso transformou a vida, ajudou no relacionamento e a gente vai continuar depois do intervalo, então não saia daí, é rapidinho. Olá, estamos de volta. Este é o Tudo a Ver. Você nos acompanha de segunda a sexta-feira, das 10 às 11 da manhã e também à noite, das 7h30 às 8h30 da noite. Você pode rever os nossos programas. Também estamos no canal 19, no 53.1, também no 20 da NET TV a cabo e ainda na internet. Você pode assistir a nossa live no Facebook ou então assistir ao vivo no site rtv.net.br. Eu estou recebendo aqui 3 convidados. Está comigo o André Casagrande, que é diretor da Mastermind, e também o casal, o João e a Eloana, estão conversando conosco sobre como um treinamento que eles fizeram, uma imersão no final de semana, mudou o relacionamento deles e a forma também de eles enxergarem as outras pessoas. André, você falou que tem basicamente esses 9 tipos de comportamentos. Não queria que você relatasse, né, todos os detalhes aqui, nem temos tempo para isso, mas que tu explicasse alguns assim para a gente poder entender que comportamentos são esses e por que é importante a gente conhecer, né? O meu comportamento é esse e o comportamento da pessoa que está convivendo comigo é mais para essa linha. Importante esse ponto, Carol, trazer 2 comportamentos, 2 padrões, né, que nós relacionamos assim em destaque. O padrão número 1, que é chamado de perfeccionista, é aquela pessoa que tem algumas regras que ela mesma cria. Então, por exemplo, pega a mesa de trabalho de uma pessoa que é perfeccionista, vai estar tudo alinhado, as folhas alinhado com a mesa, a caneta está no próprio lugar, sempre daquela forma, sai, está tudo ali muito organizado. Ele tem esse senso de organização muito forte. Na casa dele, a questão, chega lá no guarda-roupa, as roupas são divididas por cores, tudo muito perfeito. Pega a carteira ali, o dinheiro tem que estar na ordem, né, crescente do valor. Tem pessoas com esse tipo de comportamento. Por quê? Já vi que não sou eu, Elana. Já começa a se identificar nesse momento. Por quê? Já não és tu. Já não sou eu. Ele acaba criando essas regras e aí é dele mesmo, é uma regra interna. Muitas vezes a gente não consegue nem entender. É uma pessoa que, com relação ao horário, é muito rígido. Se passa 5 minutos que combinou, ele já fica... E aí o que acontece? Quando algo acontece fora daquilo que ele planejou, dentro daquilo que ele tem como regra, ele acaba criando uma raiva interna. Só que ele não joga isso para fora, ele fica com ele. Aí acaba às vezes ficando mal-humorado, acaba não se relacionando. Por quê? Porque ele tem a regra dele, tem esse desafio. Então, quem tem em casa aí alguém que tem algumas regras que não consegue entender, existe a possibilidade de que ele possa fazer parte de um padrão. Então, ele gosta de tudo muito bem organizado. Dependendo da área de atuação que ele está atuando, isso é importante, ter a organização. Mas algumas áreas é bom a gente ter um pouquinho mais de liberdade, de pensamento, de poder passar um pouco, né, além dessas regras. O outro padrão que eu destaco é o padrão Master 7, que é chamado de entusiasta. O que é esse padrão? É aquela pessoa que já não é muito ligada à organização. Uma pessoa criativa, uma pessoa alegre. Sabe aquela pessoa que às vezes está enfrentando vários problemas, mas às vezes chega lá e está com um sorriso, quando chega no ambiente, contagia. Por quê? Ele tem essa energia, esse entusiasmo muito natural. Só que muitas vezes a questão de organização, pega uma mesa de trabalho de um padrão 7, totalmente desorganizado, mas ele se encontra ali. Infarta um perfeccionista, né, André? Aí nessa relação começa a ter alguns atritos. Aí infarta Não dá certo. É ali que a gente enxerga que já tem os primeiros conflitos. Então, entender esses comportamentos é importante. Um padrão 7, numa área que precisa de criatividade, ele vai ter um resultado muito forte, porque ele consegue pensar além daquilo que é a própria regra. Então, ele não tem essa organização, porém ele tem uma energia muito forte. Então, às vezes, para liderar uma equipe, para jogar energia para as pessoas, ele tem algumas habilidades naturais que são dele. Agora, entender, né, como é que isso acontece, em que momento que forma esse padrão de comportamento. O Enneagrama Vitruviano revela que a formação de um padrão se dá por 3 momentos na vida: infância, adolescência e juventude. A juventude é o início da fase adulta. Acontece algo lá que naquele momento eu conto uma história. A maior parte do meu padrão se forma na infância. Por quê? A criança ela não tem um conhecimento do mundo para entender alguns acontecimentos, mas ela tem um olhar com aquele acontecimento e ela conta uma história. E normalmente a gente acaba repetindo algumas atitudes dos nossos pais. Aquilo que eu mais odiava nos meus pais, aquilo que eu reprimia do comportamento deles,
na minha fase adulta eu acabo fazendo novamente, que a gente faz um processo de repetição que são os ciclos. A Ilona aqui, apesar do meu sobrenome, né, não somos da mesma família, mas o Enneagrama vem para entender isso. Quais essas minhas relações familiares? O que eu trago de comportamento dos meus pais? Por que aquilo que eu tanto odiava, agora eu estou repetindo? Porque lá na infância eu acabei criando esse comportamento, eu acabei enxergando. E ele vem com essa importância porque, às vezes, dentro de uma mesma família, quem tem irmãos em casa pode perceber isso. Por que no mesmo ambiente, os mesmos pais, a mesma criação, a mesma educação, acaba criando pessoas tão diferentes? O Enneagrama Vitruviano explica isso pontualmente, explica isso lá na formação. Porque é aquilo que eu contei de história e a partir dali eu acabo moldando o meu comportamento em torno disso. Então, entender essas diferenças, né, de padrão é muito importante para eu entender que aquele padrão que tem a regra dele, ele não está errado. Eu só preciso entender que faz parte do padrão dele. Aquele que é completamente desorganizado, mas se consegue resultado também, é do padrão dele. Aí eu acabo melhorando as minhas relações com base nisso. Pois é, André, porque daí, por exemplo, a Ilona falou, né? Eu me conheci, descobri, não gostei do que eu vi. Mas, eu identifiquei, eu sou assim. Não quer dizer que eu precise mudar meu comportamento. Como você disse lá no começo, eu tenho questões positivas, né? Os vícios e as virtudes. Então, eu preciso me conhecer, claro, né? Tem que melhorar, a gente sempre tem que melhorar. Mas é uma coisa assim, eu sou perfeccionista e agora eu tenho que ser um entusiasta. Perfeito. É até importante esse ponto porque a gente tem dois momentos dentro do padrão. Um que ele está saudável e um que ele está não saudável. Por exemplo, pegar o padrão, muitas vezes ele leva essa regra para vários ambientes. Às vezes o padrão chega numa festa, ele quer ter regra dentro de uma festa. Que não é dele. E que não é nem para o momento, né? Então, aquele momento que é? Para se divertir, para... tem um horário marcado lá, não, tem que chegar no tal horário. Não, mas não tem aquela, não há necessidade. Então, ele tem que saber em quais momentos que a regra dele vai ser importante, que vai trazer um resultado. Mas o principal é, primeiro, entender que eu não mudo o meu padrão depois da minha fase adulta, não existe isso. O que eu posso fazer é começar a mudar alguns comportamentos e aí, na relação do Enneagrama Vitruviano, existe até uma simbologia do Enneagrama onde ele tem alguns caminhos, que para eu me tornar saudável no meu padrão, eu preciso de comportamentos de outros padrões. Então, por isso que essas relações, elas têm uma melhoria. E eu busco comportamentos em outros padrões para melhorar. Então, é eu me tornar saudável dentro do meu padrão, que é tentar melhorar essa parte de que os meus defeitos me impedem de melhorar. Então, eu vou começar a buscar outros comportamentos para que eu me torne saudável. Para que eu sei que essas minhas habilidades, esses meus comportamentos são necessários em alguns momentos, mas em outros não. E assim eu acabo melhorando. Mas é importante saber que existe uma frase que a gente traz dentro do programa também, que é do Santo Agostinho, que fala: conheça-te, aceita-te e supera-te. Porque num primeiro momento é difícil. Falar de qualidade é bom. Se a gente parar aqui e falar de todas as qualidades, parte ruim. Agora fala daquilo que é ruim, ouvir, né? dói. Só que toda dor, depois vem um processo de melhoria. Então, Verdade. faz parte do processo. Eu queria que vocês contassem assim pra gente, José, por exemplo, como é que foi pra ti quando tu viu aqueles 9 padrões de comportamento? Foi fácil se identificar, eu sou nesse, ou tem que ter uma ajuda, né? Dizer, olha, eu não sei, eu tô entre esse e aquele. Como é que foi pra ti identificar? Tive um pouco de... Eu achava que eu era um padrão 8, por exemplo, e eu era um padrão 3. Mas eu estava entre o 3 e o 8. E quando o André, junto com o De Luca, com outro instrutor, eles foram passando do padrão 1, 2, 3, foram se estudando aquele fim de semana tudo aquilo, né? Mas chegou-se num padrão no final, na última, no fechamento da conta, vamos dizer assim, né? Vamos fechar a conta agora aqui, como é que ficou, né? Aí a gente começa, eu estava observando quando estava falando do 3, eu digo, é a Luana, não. E era eu, que ela falou antes no início. Mas o importante nisso tudo, é que nós somos seres humanos. E nós temos realmente as partes boas e as partes ruins. Quando esse instrutor aqui, que tem esse mansinho aqui, fala das partes ruins, ele judia a gente. Ele judia. Mas ele judia para a gente conseguir dar o passo. Que tu só quebra aquela tua barreira, que muitas vezes tu tem aquela barreira e tu não supera ela porque tu não entra no fundo dela. E ali tu entra realmente no fundo dela e aí tu vai quebrar aquela barreira. E tu vai melhorar como ser humano, como pessoa, como nos teus relacionamentos vão ficar mais estáveis, né? E tu conseguiu identificar também, Luana, o teu? Eu já imaginava também que era outro padrão.
Por isso que foi um choque de realidade. A gente se engana, né? Um choque. Mas, assim, eu, nesse meu padrão, eu saí de lá bem, meu Deus do céu, e agora? Mas foi pra minha cura mesmo. Hoje eu encaro normalmente, não tem problema nenhum. Aceitei, é bem assim, na sexta-feira à noite eles dizem, vocês vão sair daqui sabendo quem são vocês, como vocês agem, todo a trilha até agora da vida de vocês, né? E é realmente assim, não, como é que eles vão entregar, né? Vão fazer o quê aqui com nós? Só em 3 dias vão saber tudo? Né? Mas é isso mesmo, eles entregam quem tu é. E é bem isso, aceita-te, te reconheça e te supera. E aí a superação é onde tu vai te conhecendo, porque eu tinha uma dificuldade muito grande assim de dizer não para as pessoas. Não, eu queria ajudar até Deus, né? E aí o não é para as pessoas, o não é pra gente mesmo. E aí é onde que tu vai melhorando a cada dia. Legal. Eu queria ajudar todo mundo à minha volta, eu queria fazer tudo pelos outros e estava esquecendo de mim. E aí é onde a gente vai se conhecendo. Eu imaginava que não era assim, eu imaginava que eu era um general, que eu era nossa. Porque dentro de casa a gente tem que ser um líder, né? A gente tem que administrar de uma maneira de responsabilidade maior, né? E porque tu tem que ser o exemplo, tu tem que passar tudo para os filhos, a tua vida, o teu conhecimento, enfim. E eu imaginava de tanto ficar dentro de casa com essas características, até porque a maioria que vive comigo falava das minhas características, que era aquela. E tu vai infiltrando aquilo. Assimilando aquilo. Mas na tua essência é outra. Legal, gente, eu adorei nosso papo, espero que a gente possa conversar assim mais vezes, tenho certeza que ajudou bastante quem está em casa, depois a gente vai marcar também eles nas nossas redes sociais, mas queria que tu falasse do teu Instagram também, algum contato, André, para quem está te assistindo, se quiser conversar mais um pouquinho. Obrigado, Coral. Antes de falar dos meus contatos, quero te deixar um presente, que é o legal. livro do nosso treinamento, Os 12 Segredos de Jesus. Não um livro religioso, mas um livro de liderança que traz os conceitos estudados, né, para o Enneagrama Vitruviano, um presente Legal. da Mastermind Treinamentos para você. Muito obrigada. Meus contatos é André Casagrande Oficial, né, no Instagram, Facebook André Casagrande Teixeira, da Mastermind, mastermind.sul.catarinense, lá tem todas as informações, contatos, e-mail que precisar de mais informações sobre o treinamento Enneagrama Vitruviano. Próxima turma está acontecendo agora no próximo final de semana, dias 3, 4 e 5, no Hotel Mazita, em Forquilinha. E essa questão da busca dos casais estarem dentro do programa foi algo bem natural. A gente iniciou voltado para a liderança, mas trouxe um resultado muito positivo nessas relações. Principalmente casais às vezes estão enfrentando alguma crise, né? Que o programa vai resolver esse processo, mas vai compreender, vai dar uma melhoria. E a melhoria ela é diária. Todo dia eu entender quem eu sou para poder buscar sempre o meu melhor. Legal, e a gente já viu o exemplo aqui hoje, né? Depois do intervalo tem mais Tudo a Ver. Obrigada a você desde já pela companhia e obrigada aos nossos convidados aqui também. A gente volta rapidinho. Fechou, gente. Muito